Estamos no ar com o Código Aberto. Mais uma vez nós vamos conversar sobre o livro do Apocalipse. Nós estamos no nosso terceiro encontro ainda, nossa temporada ainda tem muita coisa pela frente, tem muito Apocalipse para a gente estudar, tem muitos símbolos estranhos com os quais a gente ainda vai se deparar, mas tem muita riqueza e muita esperança para a gente encontrar através do livro do Apocalipse. A gente já sabe que Jesus é o centro do Apocalipse, Jesus é aquele que é o autor da revelação e é sobre quem a revelação fala também. O Apocalipse, ao mesmo tempo que ele sai de Cristo, ele aponta para Cristo também. A gente já viu no nosso último encontro essa ideia desse Cristo e dessa relação de Jesus com a igreja. E o Apocalipse vem com esse pano de fundo, com essa ideia inicial. Um Cristo que está contando a história, não é qualquer história, mas ele está fortemente envolvido com a história do seu povo, com a história da sua igreja. Ele tem o controle dessa igreja, ele tem o controle da história desta igreja. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir da perspectiva daquilo que aparece nos capítulos 2 e 3, que são as cartas enviadas para as 7 igrejas, como a gente falou na semana passada, tá bom? Então, antes disso, desse momento, a gente vai apresentar de novo os nossos convidados e eu vou começar agora pela Jéssica. Tudo bem, Jé? Tudo bem, graças a Deus. Você está curtindo os seus momentos aqui? Estou curtindo bastante, está sendo bem produtivo e estou muito grata de estar com vocês aqui. Jé que é casada com o Dudu, né? Eu tive o prazer de fazer esse casamento. Exatamente. Dia 2 de novembro de 2017. Isso, muito bem. Tá vendo só? Tá vendo só? Prazer ter você aqui, Jé. Seu Stefan. Stefan Max, Stefan. Eu acostumei te chamar de Stefan e aí eu te chamo um pouco de Max. Tem importância? Não, tranquilo. Você falou que você contribui, no primeiro programa, quando você se apresentou, você falou que você contribui com um negócio de uma revista da Europa. O que é? Ah, tá. Eu sou colunista, eu participei de uma missão. Eu e minha namorada fomos missionários a part-time, nas horas vagas, na Igreja Luso-Brasileira de Genebra. Certo. Então, por lá na Suíça. Ficamos lá por um ano e, nesse interim, me convidaram para ser colunista da revista Adventista para a língua francesa e para a língua italiana. Que legal. E você escreve, então, para essa revista? É, bem legal. E você escreve em francês? Ou em italiano? Eu estou me arriscando agora a escrever em francês. Atualmente, nunca entreguei para eles em francês, mas eu sempre tento, né? Porque eu fui lá para aprender francês também. Quem traduz é a Carlinha, minha amiga. Queria até mandar um abraço para ela e o Du. E tem sido maravilhoso. É bem legal. Sempre quis. Sempre gostei de escrever. Que bacana. E você está fazendo jornalismo, né? Jornalismo, segundo ano. Muito bom. Prazer ter você aqui, Max. Valeu, mais uma prazer vez. é meu. Pastor, tudo em ordem, pastor Leonardo? Maravilha, pastor. Eu quero dar um destaque aqui. Mencionaram a esposa da Jéssica, mencionou a namorada, então eu quero mencionar minha esposa também, posso? À vontade. Eu não mencionei minha namorada, mas quero mencionar. Você falou que a namorada foi contigo para a Europa, né? Tá, verdade. Então, a minha esposa, Aileen, é um nome diferente, mas é maravilhosa, companheira, então eu quero já deixar um beijo aí, tá me apoiando. Tá Eu deixado. estou muito feliz de estar aqui com vocês, tem sido um aprendizado maravilhoso. Bater esse papo sobre a palavra de Deus é bom demais. Que bom. Você é natural do Espírito Santo mesmo? Sou natural do Espírito Santo. Eu nasci em Vila Velha, que é ao lado ali da capital Sim, Vitória. Região metropolitana de Vitória, né? Hospital Adventista, que existia lá então, naquela época, um hospital da instituição Adventista. E aí nasci, mas como meu pai é pastor, nós já mudamos para o interior do Espírito Santo. Eu vivi certo. mesmo já na região montanhosa do Espírito Santo, interior. Morei na capital só 2 anos e hoje moro também no interior, em Colatina. Né? Beleza. Muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado aí pelas ajudas. E você, Moara? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Muito bom estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito. E você também, você é advogada, mas você também dá aulas. Dou aula. Você dá aula de quê? Para quem? Eu dou aula no curso de Direito, Prática Trabalhista Avançada, numa faculdade lá em Brasília. E preparatório para a segunda fase do exame da ordem também. Ah, então você também dá aula também para a galera que vai prestar o exame da ordem. Isso. Mas para a segunda fase só. Só para a segunda fase. Com a primeira fase você não se envolve. Ah, não me envolvo, gosto só da segunda. Beleza, tá ótimo. Prazer ter você aqui também, Moara. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Temos mais uma vez Dilson e Débora. Oi, pastor. Oi, gente. Tudo na paz. Tudo bem?
E vocês, como é que tá a vida de vocês aí? Vocês estão viajando bastante, né? Sempre. Bastante. Mas vocês fixam residência onde? Morávamos em Jacareí até 6 meses atrás, mas agora a gente está em Mogi Guaçu, Mogi Guaçu. que é do ladinho do NASP, né? Certo, Campus perto lá de 2. onde a Jéssica e o Stefano Isso. estão. A Muito gente legal. está lá, tá gostando muito. Amo o interior, né? Então Muito a bom. gente está gostando muito de lá. Mogi é uma cidadezinha muito boa, então um abraço bem para o agradável. pessoal do interior de São Paulo todo e dos interiores de uma forma geral. Muito bom, que bom que vocês estão aqui e o Felipe está aí, O né, Felipe? Felipão. Igual Sempre sempre. assumindo o violão. Top. Prazer ter vocês aqui mais uma vez. Prazer é nosso, pastor. Nós vamos para o nosso estudo dessa semana, nós vamos orar e eu vou pedir para que a Moara faça oração para a gente. Pai amado, que bom que o Senhor está aqui entre nós e que a gente pode dialogar e construir um entendimento sobre a sua palavra de forma livre. Que o Senhor esteja conosco, o seu Santo Espírito nos abençoe e que a mensagem de hoje saia clara nas nossas mentes e de todos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós terminamos nossa lição, nossa conversa da semana passada falando sobre as 7 igrejas, né? Que ali a gente tem no capítulo 2 a apresentação dessas 7 igrejas que são igrejas lá da Ásia. A gente já falou que não são todas, não são essas as 7 igrejas todas da Ásia. Eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa sobre isso, é que é uma viagem mesmo que está acontecendo, né? O caminho, a rota geográfica que faz, era a rota que um viajante muito bem poderia fazer, passando pelas igrejas, e a gente percebe, de alguma maneira, Jesus fazendo essa rota e passando por todas essas igrejas. A primeira das igrejas que a gente vai mencionar aqui é a igreja de Éfeso. Antes da gente falar, talvez antes da primeira igreja, de uma forma geral, se antes da gente pensar, a gente já comentou um pouquinho sobre a mensagem das 7 igrejas, né, sobre elas representando, elas tendo uma aplicação histórica, profética, uma aplicação pessoal também, mas além disso, o que mais a gente pode saber, o que mais a gente tem que saber antes de começar a ver carta por carta, o que é importante frisar para quem está em casa, antes da leitura de uma carta por carta, que a gente precisa ter de conhecimento prévio, ou que pode ser uma informação útil. Eu acho muito útil nos determos aos padrões, né? A gente sabe que é importante lembrar-se que quando a gente vê uma carta escrita por um judeu, né, eles não tinham o hábito de grifar alguma coisa, então eles repetiam termos para você se ater e entender, procurar uma relevância nisso. Então ele começa falando, né, a cada carta, conheça as suas obras, né? E eu acho isso muito, muito, muito legal. Por exemplo, a gente brincava de verdade o desafio, né? Aí uma vez me desafiaram a fazer uma brincadeira no colégio. Aí eu estava andando assim, entrando para o refeitório. Eu moro num colégio interno e estava saindo minha amiga. Aí eu segurei ela pelo braço, fui lá no ouvido dela e falei: eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. E ela regalou o olho assim. E eu saí olhando para ela. E aí ela passou a semana toda me procurando para saber o que eu sabia, né? E você não sabia nada? Não sabia de nada. Não sabia de nada. Mas o fato de alguém te conhecer com tanta profundidade pode acontecer 2 coisas. Ou isso te assusta muito, ou isso te preocupa muito, né? No caso de Deus, eu acho que é um pouco dos dois, né? É um pouco como um pai, né? Que te conhece, ele sabe o melhor e o pior de você e ao mesmo tempo, né, ele te ama, ele está ali para te aconselhar, te ajudar, te dar uma chance. Tem a segunda parte também que termina, né? Quem tem ouvidos, ele sempre termina, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E isso nos leva lá para o começo do Novo Testamento. Jesus também, quando terminava as parábolas, ele dizia o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele nos lembrou ali desse valor analógico das igrejas, ou seja, é uma analogia para nós hoje. Quem tem ouvidos não é só para aquela igreja, é para quem tem ouvidos, é para todo mundo, para quem está lendo, né? Eu acho que é muito útil. Bom, outra coisa importante a gente lembrar é que no estudo das 7 igrejas, elas refletem o período da história que nós vivemos, ou que o mundo viveu desde o Apocalipse. E ali serão destacados, ou nesse estudo serão destacados, os pontos positivos e também os pontos negativos de algumas igrejas. Completando o que o Max falou aqui, de tanto conhecer a igreja, de tanto saber quem é a igreja,
Deus sabe aquilo que há de bom na igreja e Ele sabe também aquilo que nós podemos melhorar. Com certeza. Como a Moara sempre fala aqui, nós somos a igreja. Então, Ele sabendo aquilo que é bom e sabendo aquilo que é ruim, Ele sabe aquilo que nós podemos melhorar, mas ainda assim Ele nos ama. Então, isso valeu para as igrejas do Apocalipse, valeu ao longo da história da igreja, mas isso vale para nós hoje também. Ele sabe aquilo que é de bom, Ele sabe aquilo que nós podemos melhorar, mas ainda assim Ele nos ama. Com certeza. E eu acho que uma outra coisa importante quando a gente pensa nessas estruturas, nas repetições, é algo que depois o nosso guia até traz, que é essa coisa de uma construção que era presente na literatura hebraica, que era do quiasma, né? Que era essa combinação de elementos, né? O primeiro elemento combinando com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e aí o último. E aí o central, né? Ao contrário daquilo que a gente vê em outros momentos, que a pessoa vai construir uma história e o final é o ápice da mensagem, a gente tem aqui a ideia de que há uma mensagem no centro. E talvez só para quem está acompanhando em casa, a carta que está no centro, né? Sim, e nos elementos é a carta de Tiatira, que é a carta maior, mas quando a gente passar pela carta, a gente vê qual que é a mensagem dela. Primeira igreja, qual que é a primeira que aparece aí? É a igreja de Éfeso. Éfeso. Qual é a mensagem de Deus? A gente vai tentar, para quem está em casa acompanhar, a gente tem só um objetivo e a gente vai tentar segui-lo até o final. Qual é a igreja, qual é a mensagem para essa igreja e a que período profético essa igreja se refere e qual é a mensagem pessoal para a gente também, tá bom? Então a gente vai tentar sempre responder essas perguntas, tá bom? Qual é a igreja, qual é a mensagem para ela, a que período profético ela se refere e qual é a implicação ou qual mensagem pessoal existe para a gente. Primeira carta é a carta da igreja de Éfeso. Que igreja é essa? Qual que é a mensagem que Deus tem para essa igreja? O que está acontecendo nela? Vale a gente ler então aqui as palavras que estão escritas em Apocalipse 2, principalmente no verso 2 em diante. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus, ou que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E Deus destaca que eles sofreram e tiveram paciência porque trabalharam pelo nome do Senhor. Veja que mensagem maravilhosa. Deus dizendo que conhecia a igreja, que sabia da paciência da igreja, destacando 2 vezes aqui ao longo dos 2 versos. Então, a primeira carta é para a igreja de Éfeso, que era uma cidade como uma capital. Éfeso era uma capital política, era uma capital financeira daquela época, né? Onde o comércio era muito forte ali, onde era muito bem localizada, os mercadores passavam frequentemente por Éfeso e ela era conhecida também pela sua arte, pela sua magia. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, talvez, sei lá, uma cidade bem assim, mágica mesmo. Uma cidade muito cosmopolita, né? A cidade de Éfeso, né? Uma cidade bem movimentada, né? E Deus olha para essa cidade e mostra e elogia essa paciência, essa resistência, porque foi um período em que eles agora mostraram o primeiro amor. Eles tinham o primeiro amor, que depois ao longo do tempo eles perderam, mas que eles faziam o que seria o primeiro amor. Fazer de tudo para demonstrar que ama, né? Quando você casa e o primeiro amor você dá o melhor para aquela pessoa. Então a igreja em Éfeso tentava mostrar o melhor que eles poderiam oferecer para Deus, é a característica, e por isso eles foram elogiados pelo trabalho que eles faziam em prol do nome de Deus. Mas eles sofreram pressão de fora da igreja, né, o que é natural, mas também de dentro. E aí tem um ponto crítico, né, quando você não pode contar com quem você sempre contou, talvez a pressão seja maior ainda, ou até pior, porque imagine, vocês eram amigos, né? Todo mundo aqui indo para o mesmo caminho. Chega uma hora que a gente vai dividir o time, vamos dividir a equipe. E aí complica, né? E aí cada um quer defender o teu lado. E aí essa pressão que eles sofreram de dentro da igreja também causou muito desconforto, né? O sofrimento talvez tenha sido maior. Sabe o que eu acho interessante? Primeiro que a igreja de Éfeso era a igreja que João cuidava, certo? Tanto que ele está sepultado lá. Eu não fui, mas o Rodrigo Silva disse, então eu acredito. Segundo, que ele fala, perceba que vocês esqueceram o primeiro amor. Mas, não é a primeira
a igreja, a gente entende que cada igreja cobre uma era. E ela cobre justamente a primeira era da igreja, que é a igreja primitiva, que é o tempo dos apóstolos. Então, então essa pergunta eu me fiz, se vocês quiserem até me ajudar. Como que eles esqueceram o primeiro amor se, historicamente, eles são o primeiro amor? Certo? Então, isso me ajuda, pelo menos, a enxergar que a igreja primitiva também tinha problemas. Tinha limitações como qualquer outra igreja, né? Mas ela tinha que voltar os olhos a Jesus. Às vezes estava se centrando muito no apóstolo, na autoridade, e para não se voltar para a palavra, para realmente o evangelho, né? E acabando se perdendo. Então, eu acho isso muito, muito, muito interessante. Eu acho interessante pensar que a crítica tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. A pergunta, agora pensando na gente de forma pessoal também, não só na igreja e no período profético. O período profético já está resolvido, já aconteceu, passou. No ano 100, né, do ano 31 ao ano 100, esse período mais ou menos que cobre o período profético simbolizado pela igreja de Éfeso. Mas agora a pergunta e eu, quando eu perco o meu primeiro amor, como é que eu consigo me lembrar? Porque Jesus fala, olha, lembra onde você caiu. Ou seja, então, o que eu tenho que fazer para retomar a mesma fidelidade, o mesmo compromisso que eu tinha? Eu acho que precisa de um momento de reflexão, né? Para você tornar o primeiro amor, você precisa analisar, você precisa reavaliar o que se passou, onde você errou e qual é a proposta de solução. E isso é uma coisa legal das cartas. Além dessa estrutura de paralelo, né, do primeiro com o último, a carta ela também tem um moldezinho, que a gente comentou um pouquinho no início. E nessa daqui, ele aponta um defeito para a igreja, que é a falta de amor. E é um grande defeito, né? Porque Deus é amor. Entende toda a simbologia que está por trás disso? Mas junto com o defeito, ele também traz a promessa. A promessa que vai dar da árvore da vida. E a árvore da vida é a que cura, que reestabelece. Uhum. Então, eu acho que essa volta ao primeiro amor está muito ligado também a você saber que você precisa se relacionar com Deus e que é dele que a gente tira essa vida, essa cura, essa restauração. Porque o amor vem dele, ele é o próprio amor. A gente não tem como fazer brotar da gente, a gente ama porque ele nos amou primeiro. Então, reavaliar isso, olhar para a palavra e perceber que ele conduz esse relacionamento amoroso, faz com que você volte a sentir o que você sentia lá no comecinho. Muito bem. A gente, olhando para isso e pensando nesse Deus como esse agente de refazer as coisas, né? E as cartas vão... essa é uma outra tônica muito forte das cartas, que é Deus quem vai. Ele aponta o problema, mas a solução sempre está nele, né? A gente vai continuar, a gente ainda tem mais 6 dessas igrejas pelas quais a gente quer passar, então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Código Aberto, estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, beleza? A gente já volta.